Há 10.000 anos antes de Cristo, algumas pessoas que tinham acabado de aprender como cultivar, fazer agricultura, se juntaram e formaram uma pequena comunidade, deixando de ser nômades. Esse grupo, então, formou o que seria a primeira ou as primeiras vilas, o início das primeiras civilizações. Mas isso foi lá no Neolítico. E mais de 10.000 anos depois, estamos aqui, vivendo, nessas grandes sociedades. Nós, seres humanos, somos criaturas muito adaptativas. Mesmo depois de tantos anos, nós continuamos mexendo e moldando as cidades em função daquilo que nos faz melhor. Mas foi a partir daí que começou a ter cada vez mais e mais problemas. No século XIX, nós tivemos a Revolução Industrial, que mudou completamente todo o esquema urbano mundial. As cidades que antes eram espaços de encontro e trocas virou espaços para sediar grandes indústrias e uma grande parcela da população. Mas isso mudou completamente de figura. Tivemos um processo chamado êxodo rural, que as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. E esse processo ficou por anos, o que causou o boom das cidades. E além disso, ainda tivemos o boom do automóvel, que mudou muito o cenário urbano de todas as cidades do planeta. Foi a partir daí que começou a ter cada vez mais problemas. Estávamos adaptando todos os espaços da cidade para essas tecnologias, tanto carro quanto para as indústrias. E essas mudanças, elas ainda são frequentes, ainda aqui no século XXI. Inclusive, nós ainda sofremos muito por conta das alterações feitas no século XX e mudamos nossas cidades em função dessas tecnologias do passado. As nossas cidades ainda estão muito voltadas para o carro, que tem pouco mais de um século de vida. Ainda estamos vivendo nesse período de transição entre a sociedade com carro e a sociedade sem o carro. Desde o final do século XIX, muitas pessoas têm começado a se questionar por que nós fazemos tudo em função desse equipamento e não em função das pessoas em si. O equipamento é, obviamente, uma ferramenta super excelente que mudou a vida de todo mundo. Só que isso não quer dizer que todos os nossos espaços têm que ser focados apenas nessa ferramenta. Então nós estamos aqui questionando toda a nossa posição em relação à cidade, que hoje em dia já ultrapassou o campo na quantidade de pessoas que vivem nelas. Só que é muito comum, principalmente em essas áreas que a gente não tem muito planejamento, as áreas para as pessoas serem reduzidas cada vez mais. E, infelizmente, muitas obras urbanas hoje em dia ainda focam em reduzir o espaço do pedestre ou priorizar os espaços dos veículos, o que traz muitos problemas, principalmente problemas de segurança, problemas de saúde, problemas ambientais. É por isso que agora, nessa terceira parte do século, a gente tem pensado bastante no porquê a gente tem feito isso tudo e como a gente pode fazer para melhorar. Por isso que é importante a gente questionar, a gente sempre considerar o porquê a gente está fazendo, ou porquê a gente está fazendo essas mudanças na cidade, ou porquê os nossos governantes eles estão fazendo essas mudanças em si. Porque muitas vezes são mudanças políticas e não coisas para priorizar a população, que era para ser o objetivo.